Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Código Villanueva. Desde já eu agradeço as doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para gostar dos nossos conteúdos e inscreva-se neste canal. Divulgue meu canal, faça o meu canal mais conhecido e também para eu ganhar algumas monetizações e pagar a pizza da família. Mas enfim, eu gostaria de tecer alguns comentários aqui neste react do senhor pastor Rodrigo Mocelin, que, no meu humilde entender, é uma espécie de fanfarrão triunfante. Ele fala com uma ênfase, pressupondo que o que ele diz é algo importante, e na verdade é um emaranhado de bobagens. Eu nunca vi um sujeito falar tanta bobagem como esse homem. 99,9% do que esse cara é bobagem, é asneira. E os 0,01% a gente nem percebe que é bobagem porque você não perde mais tempo. Mas enfim. No entanto, quando falta assunto ao Mocelin, resta ele atacar a Igreja Católica. E numa destas ele diz claramente que a Igreja Católica é uma ditadura porque reivindica o monopólio da interpretação. Eu confesso que eu fiquei um tanto intrigado, porque qualquer protestante, quando pega a Bíblia, ele também se arroga de ter um monopólio da interpretação, uma vez que todos esses intérpretes se acham inspirados no Espírito Santo. E, portanto, quando nós falamos do Espírito Santo, nós estamos falando de quê? De uma revelação que se prejulga verdadeira. E vamos ser bem sinceros, a verdade é naturalmente monopólica. E, no entanto, esse bonitão, que se acha o pré-julgador da Igreja Católica, nega o pretenso monopólio de interpretação da Igreja para afirmar, evidentemente, o seu próprio monopólio, como também, para ele negar a autoridade da Igreja, precisa ele, no caso, apelar a um certo anarquismo teológico. Ou seja, não existe uma verdade objetiva, não existe uma interpretação certa da Bíblia. Existe tão somente o reino das opiniões em que qualquer indivíduo, por mais despreparado que seja, pega a Bíblia e faz as conjecturas que quiser. Então, eu gostaria de começar, é um vídeo chamado O Monopólio da Interpretação, e vamos refutar as inúmeras baboseiras deste sujeito. Vejamos. O nome da pregação de hoje é A Igreja Católica é uma ditadura. Ou, um subtítulo poderia ser O Monopólio da Interpretação. Aqui nós temos dois aspectos. Ele está afirmando que a Igreja Católica é uma ditadura porque reivindica o monopólio da interpretação legítima da Bíblia. E não só da Bíblia, como também do cristianismo. Mas na prática, ele acaba prenunciando a negação da verdade objetiva. Uma vez que a verdade objetiva, por definição, prenuncia também uma autoridade legítima para afirmar essa verdade. E quando nós falamos aqui no caso de religião cristã, nós falamos da questão do corpo dogmático, como também de uma tradição histórica, excessivamente. E também o fato de que ele apela a uma espécie de liberalismo tal que nega que haja uma autoridade legítima. Não adianta a gente afirmar que, não, é só a Escritura, é só a Bíblia. Não, mas a Bíblia admite várias interpretações dentro desse ângulo. E inclusive interpretações contraditórias. E quem é que vai afirmar qual é a interpretação legítima? O protestante não sabe responder essa pergunta. Vamos lá. Por ter um monopólio, por dizer que tem um monopólio da interpretação, a Igreja Católica é uma ditadura. É sobre isso que eu quero falar e eu quero ler com vocês 1 João 2, 27. Desculpa, verso 26. Eu vos escrevo essas coisas, tendo em vista os que vos querem enganar. João está dizendo, olha, muitas pessoas vão tentar enganar vocês, meus irmãos. E eu quero que vocês se lembrem de um critério, para que vocês não sejam enganados por ninguém. E o critério é esse que João vai dar aqui. Verso 27. Quanto a vós, vocês, igreja, filhos de Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus, povo de Deus, quanto a vós, a unção que dele recebestes, mantém-se em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas a unção que vem dele é verdadeira, não é baseada na mentira, e vos ensina a respeito de todas as coisas. Permanecei nele assim como ela vos ensinou. Veja uma coisa interessante. Ele usa João para negar o postulado da autoridade, afirmando que todo mundo é autoridade. E ele está dizendo o seguinte, ele está falando da igreja. Mas resta saber, que igreja? Que comunidade? Qual é o conceito de fé que une essa comunidade? Eu posso responder, a única igreja que tem essa característica é a Igreja Católica. E, no entanto, aqui nós temos uma confusão mental de fazer
um apelo, por assim dizer, subjetivista e fideísta, quando na verdade João não está relativizando a autoridade. Ele está simplesmente falando que haverá pessoas que vão reivindicar justamente uma autoridade falsa e que, portanto, existe uma inspiração verdadeira. É simples assim. Vamos ver o besterol. João está dizendo que nós não temos necessidade de que ninguém nos ensine. É óbvio que João não está dizendo que os pastores, os mestres que surgiram ao longo da história da igreja, eles não são necessários. Ora, se isso fosse o que João quisesse dizer, o próprio João estaria em contradição com ele mesmo, porque ele está ensinando aqui. Ou seja, essa sua anarquia já não se sustenta pelo próprio versículo que você cita. Mas vamos lá. Paulo era apóstolo. Paulo constituiu pastores, os presbíteros na igreja. Na verdade, presbíteros e bispos. Isso que nós temos que nos relembrar. Em Efésios, Paulo diz que Deus levantou apóstolos, pastores e mestres. Então é óbvio que João não está dizendo isso. Ei, não haverá mais pastores e líderes da igreja. É óbvio que não é isso. Mas o que ele quer dizer com a unção vai ensinar vocês todas as coisas? É que o Espírito Santo é que é o mestre de vocês. O Espírito Santo, ele usa pastores para nos ensinar. Mas não é verdade, como a Igreja Católica diz, que é a Igreja Católica que pensa por vocês. Ah, entendi. Quer dizer, qualquer pastorzinho de esquina pode ensinar por vocês e pode pensar por vocês, menos a Igreja Católica. O senhor Mocelin, evidentemente, pode pensar por todo mundo. Porque, na verdade, ele mesmo se prenuncia e se arroga o ensinador da palavra de Deus. E se ele se arroga, então nós podemos presumir também que ele acredita que aquilo que ele diz é verdadeiro e que tem que ser seguido. Então aqui nós temos uma confusão mental muito grande sobre o conceito da autoridade. E vejam que os apóstolos não formaram meramente pastores, como ele está falando, de uma forma genérica. E quando há essa unção do Espírito Santo, essa unção se manifesta num corpo que é identificável, que nós chamamos de corpo visível da igreja. E esse corpo visível da igreja provém dos apóstolos, como também daqueles pelos quais os apóstolos ordenaram, que são os bispos. Quando nós falamos da sucessão apostólica, não é algo que foi perdido na história, ou então que foi inventado para arrogar um mero monopólio da verdade. Não. É claro que os apóstolos, para dar continuidade à igreja, precisaram ordenar pessoas da sua confiança que fossem orientados para ensinar as mesmas coisas que eles mesmos ensinaram. E não somente ensinar, como também o pressuposto da autoridade, o munus da fé, e também essas mesmas pessoas foram sacramentadas e ordenadas para orientar a igreja em situações onde há uma certa controvérsia de fé. E o que esse idiota prega? Ah, não. Nós vamos pregar uma anarquia religiosa, uma anarquia de autoridade, em que todo mundo é autoridade para falar em nome da Bíblia e ninguém é autoridade para falar em nome dela. É tudo ao mesmo tempo. No fundo é um anarquista, um liberalzinho de merda mesmo, bem liberal. E eu vejo muitos protestantes aí ofendidos quando ele diz que o liberalismo é filho do protestantismo. Claro, se o subjetivismo predomina no âmbito do que ele interpreta de unção do Espírito Santo, ou o que raio significa isso dentro da cosmovisão de cada elemento que pega a Bíblia e tira sua conclusão particular, o liberalismo é o subjetivismo no âmbito político, no âmbito antropológico, no âmbito da moral, dos costumes, etc. Esse cara nem se percebe que ele é um liberal, de tão idiota que ele é. Mas vamos lá, vamos ver, vamos lá. Porque, como eu vou mostrar pra vocês, é assim na Igreja Católica. A Igreja Católica diz, não. Não é o Espírito Santo que ensina vocês. Aqui ele mente. Como o Espírito Santo não ensina a igreja? Na verdade, tudo que a igreja ensina é orientado pelo Espírito Santo. A Trindade é orientada pelo Espírito Santo. A Sagrada Escritura é orientada pelo Espírito Santo. Inclusive, o Novo Testamento foi escrito na igreja. E não me vem dizer que tem uns paspalhos, tipo aquele banzão que parece um retardado, afirmando que a igreja é católica, mas não é romana. Isso não tem o menor sentido, porque a igreja de Roma não somente ela é católica, como ela é chefa da igreja católica. Porque nós temos a igreja católica e mais de 23 igrejas particulares, sui iuris, como nós chamamos, que têm suas tradições próprias, mas que obedecem à autoridade do bispo de Roma, que tem autoridade universal, que tem jurisdição universal sobre as demais igrejas.
Então, o que ele está falando aí não tem o menor sentido. Ah, entendi. A Igreja Católica não é orientada pelo Espírito Santo. Quem é orientado pelo Espírito Santo é o senhor Mocelin e trocentos palhaços travestidos de pastores que têm interpretações desconexas, diferentes e contraditórias da Bíblia. Mas, se o Espírito Santo revela a verdade objetiva da fé, então essa verdade tem que ser manifestada em algum lugar. Alguém tem que estar necessariamente autorizado para falar sobre essa manifestação. Mas ele não diz isso. Só sabe dizer, não, a Igreja Católica não é inspirada pelo Espírito Santo. Quem é inspirado é o gostosão, fanfarrão triunfante aqui. Ah, vá merda, Poncelli. Vamos nós aqui. É óbvio, eles dizem que tem o Espírito Santo. Ah, quer dizer, agora é o contrário, né? É o contrário. Uma hora ele diz que a Igreja Católica não tem o Espírito Santo. E depois afirma justamente o contrário. Claro, quem tem o Espírito Santo é o Sr. Mocelin, esse lindão maravilhoso dos olhos azuis. Mas vamos lá. Eles não concordam com isso aqui. Que vocês têm a unção de Deus e que o Espírito Santo ensina vocês. Eles não creem. Eles creem que vocês precisam deles e que eles detêm o pensamento. E que eles pensam por nós. A Igreja Católica não reivindica a consciência das pessoas. A Igreja Católica reivindica a autoridade para ensinar a fé. Ela reivindica não porque ela é arrogante, não porque ela é orgulhosa, é porque foi dado para ela isso. Foi dado para a Igreja Católica um ônus de ensinar a fé. Quando Paulo de Tarso diz que a Igreja é casa do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, ele não está falando por acaso. Ele está dizendo, nós, os apóstolos, que somos chefes da Igreja e que somos também líderes do corpo místico e do corpo visível dessa comunidade chamada Eclésia, ou seja, essa entidade chamada Eclésia, que é liderada pelos apóstolos e que depois é transmitida essa autoridade para os bispos, foi dada a ela essa autoridade, pela razão do nosso próprio Senhor, que edifica a sua igreja sob Pedro e os demais apóstolos. Aí o que o Sr. Mocelin faz, esse safadinho? Ele simplesmente relativiza a autoridade da igreja para dizer que todo mundo é autoridade, todo mundo tem unção do Espírito Santo. Onde é que raios ele pode afirmar isso? Desde quando qualquer pessoa detém o Espírito Santo só pelo fato de ler a Bíblia? Isso é uma maluquice que esse cara está falando. Esse cara não sabe nem o que ele está falando. E o mais interessante é que ele fala com aquele ufanismo, com aquela arrogância, com aquela empáfia de um pau nasal da vida. Uma pretensão, uma arrogância, uma estupidez tenebrosa. Ele não diz coisa com coisas aqui. Vamos lá, observar. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês hoje. A Igreja Católica, em seu catecismo, declara que cabe unicamente a ela interpretar o texto bíblico. E ela está certa. Se a Igreja é casa do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, se Jesus Cristo edifica a Igreja sobre Pedro e os demais apóstolos e dá a ela o poder de ligar e desligar e as chaves do céu, veja que Jesus Cristo dá as chaves do céu única e exclusivamente a Pedro. E tão somente a Pedro. Tá? E essa igreja que fala em nome de Nosso Senhor, porque Jesus Cristo fala aos apóstolos, aqueles a quem perdoardes serão perdoados, e aqueles a quem retiverem serão retidos. Mas o que é reter e perdoar? É a questão da salvação e da perdição. A igreja tem o poder de salvar. E a igreja também tem o poder de condenar. Ligar e desligar dos céus. Igreja, casa do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Coluna é o que sustenta. Fundamentar significa afirmar. Isso é bastante simples. Só que ele cai nessa anarquia como se a igreja fosse uma zona de baixo meretrício em que qualquer pessoa pode falar qualquer tipo de besteira e se arrogar a unção do Espírito Santo. Essa é a palhaçada essencial desse fanfarrão triunfante. Mas vamos lá. Vocês não podem interpretar, ninguém pode interpretar o texto bíblico. Apenas o Papa pode interpretar. O magistério, são os bispos. A eles cabe a interpretação do texto bíblico. E está certo, porque foi dada autoridade a essas pessoas que detêm um mônus da fé, que foram sacramentadas para esse fim, e de fato, da mesma forma que a legislação brasileira não pode ser interpretada por qualquer pessoa, mas sim pelas autoridades legítimas, o mesmo se fala da própria igreja.
Pensem, por exemplo, o Código Penal. Se cada indivíduo do país interpretasse e aplicasse o Código Penal conforme o seu capricho e conforme o seu talento, nós não teríamos ordem pública. Quem é que interpreta as leis e julga as leis no Brasil? São os juízes. Esses juízes foram ordenados para esse fim. E para o fim de quê? De aplicação da lei e de compreensão e interpretação da lei. Conforme o quê? Conforme aquilo que o legislador estabelece, conforme os princípios gerais do direito, conforme o costume, a jurisprudência e assim sucessivamente. A igreja não é muito diferente nesse aspecto, só, claro, com a peculiaridade de que ela é uma entidade sobrenatural. Então, os bispos em comunhão com o Papa, na verdade, eles têm o mesmo papel que foi herdado pelos apóstolos. O papel de ensinar, o papel de sacramentar, o papel de orientar o rebanho, como também o papel de deter a autoridade. Observe que a fala dele poderia colocar em xeque até a autoridade dos próprios apóstolos. Já pensou se cada aventureirozinho pegasse os evangelhos e começasse a contestar os próprios apóstolos, por exemplo? Seria uma coisa completamente absurda. Alguém dizendo, olha, eu tenho muito mais unção do Espírito Santo do que você, Paulo, do que você, Pedro, do que você, João, do que você, Tiago, Mateus, Lucas, Marcos, enfim, seria uma coisa louca. Porque dentro do critério da subjetividade, vai ser o reino da opinião e o reino do caos, é a anarquia. Se isso não era aplicado nem na época apostólica, já que os cristãos obedeciam às diretrizes dos apóstolos, o próprio Paulo fala, sede meus imitadores. Pedro já alertava aos fanfarrões triunfantes do tipo Mocelin, afirmando, tem muita gente que não entende as cartas de Paulo, porque as cartas de Paulo são difíceis de entender. E muitas vezes esse pessoal acha que tem um real entendimento, mas que na verdade leva à sua própria perdição. Olha só, Pedro já previa isso e não somente previa, observava os fanfarrões triunfantes, os mocelins, pregando a anarquia teológica, como também pregando a anarquia da interpretação das escrituras, a anarquia também da interpretação da autoridade. Basicamente isso. Basicamente isso. Quer dizer, a própria escritura refuta esse idiota. Vamos lá. Lembra que Inácio, o fundador dos jesuítas, disse? Lembra dele? Inácio, o que ele disse? Se os meus olhos veem preto, mas a igreja afirmar que é branco, é branco. Ou seja, ser católico é furar os próprios olhos. Ser católico é furar os próprios olhos. Olha, eu vou dizer uma coisa. Se a igreja católica me diz que Deus nasceu de uma virgem, que Deus morreu e ressuscitou em 3 dias, e que na verdade eu espero a salvação através dessa história, e não somente dessa história bastante peculiar, mas de que Deus se sacrificou por mim como se fosse um cordeiro, eu digo, eu tenho que arrancar meus olhos. Eu tenho que arrancar minha razão, porque isso foge à razão natural, foge à lógica. Alguém já viu uma virgem engravidar? A resposta é um soldado não. Como também, como já dizia Tertuliano, credo qui absurdum est, eu creio no cristianismo porque o cristianismo é absurdo. Isso que ele falava de forma retórica, até mesmo irônica. É claro que Santo Inácio de Loyola está falando neste aspecto. Ele não está dizendo que tudo que a igreja prega necessariamente tenha que ser acatada. Nós católicos sabemos discernir o que é elemento dogmático e o que não é. E, portanto, dentro dessas questões de dogma e de fé, mesmo assim, mesmo que nós católicos sejamos obrigados a crer, a igreja não nos deixa de dar explicações teológicas. Pelo contrário, a igreja não somente quer que você acredite, como também a igreja quer te convencer. É por isso que surgiram os grandes teólogos da igreja. É por isso que surgiu um São Tomás, é por isso que surgiu um Santo Agostinho, é por isso que surgiu um Tertuliano, é por isso que surgiu São Irineu de Lyon, surgiu São Clemente, Santo Inácio de Antioquia e muitos outros. Alguém realmente vai acreditar como aquele farsante, porque essa palavra acho que não tem outra, aquele sujeito lá que era católico, apologeta, depois se converteu ao protestantismo, voltou ao protestantismo. Era protestante, virou católico, depois voltou ao protestantismo, dizendo que o católico
não é? Tem que matar o seu intelecto, tem que suicidar o seu intelecto para ser católico. Aquele tal de Fernando Casanova. Olha, me desculpa, é uma farsa. É uma mitomania um cara falar uma coisa dessa. Vocês acham mesmo que os pensadores católicos são um bando de idiotas? São inferiores a um estúpido como o Rodrigo Mocelin e muitos outros? Façam uma comparação de peso de um Santo Agostinho que passou a vida inteira meditando sobre vários aspectos da vida e de repente chegou à conclusão de que a fé cristã é a fé verdadeira. Ou então São Tomás, Santo Anselmo de Cantuária. Vocês acham mesmo que esse pessoal não pensava por conta própria? Era um bando de idiotas? Vocês acham que Chesterton é o idiota? Vocês acham que Jacques Maritain é o idiota? Vocês acham que Henri de Lubac... Tudo bem, eu vou falar aqui uns autores que vão, sei lá, soar modernistas para os tradicionalistas. Muitos e muitos outros historiadores, intelectuais, claro que eu estou assim sendo superficial aqui falando certos nomes. Mas vocês acham mesmo que essas pessoas não tinham perfeita consciência, perfeita reflexão e convicção da fé cristã e da fé católica? E vocês acham mesmo que eles não pensavam por conta própria? O próprio Santo Inácio de Loyola era um homem extremamente independente nas suas opiniões. O que esse cara faz é uma caricatura movida pela ignorância e pela estupidez. Como se o Fernando Casanova, com aquela patifaria dele dizer que o católico tem que sacrificar a sua consciência. Não, seu estúpido. O católico, ele tem princípios. É diferente. Vocês protestantes, me desculpem. Claro, não são todos protestantes. Mas esses protestantes anarquistas, como o senhor Casanova, como o senhor Mocelin, adoram atirar pedras na Igreja Católica, porque a Igreja Católica é a única instituição que de fato afirma: isso aqui é verdade e acabou. Não são esses palhaços que ficam brincando de conjecturas de opinião e não têm convicção alguma, nenhuma convicção sólida, nenhuma convicção séria. Essa que é a grande questão. É isso que diferencia um Papa do Rodrigo Mocelin. O Papa, ele tem todo um peso de um cargo, como também ele tem um peso de uma missão. Ele não é um ditador. Como é que um sujeito que tem o peso dos dogmas de fé, o peso dos ensinos do passado de 2000 anos, e ele tem que fazer jus a esse ensino, e não somente ele, bispos, padres, etc., como isso pode ser uma ditadura? Isso não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Mas vamos lá, vamos ver o besterol. Besterol. Lembra daquele bispo católico que disse o seguinte: quando alguém, um católico, chega diante de nós e diz: padre, onde está isso na Bíblia? Então o bispo católico disse o seguinte: nessa hora você se tornou protestante. E é evidente, porque nós católicos não seguimos a Sola Escritura. A Sola Escritura é uma invenção moderna. Durante 1500 anos de história, nós não vamos encontrar a Sola Escritura na história cristã, com exceção de algumas heresias, que, como sempre, os hereges se arrogam autoridade maior do que a igreja para pegar não somente a escritura, como também a própria tradição da igreja. Ou seja, desvirtuam, né? Desviam, deturpam, distorcem, falseiam e assim sucessivamente. Mas vamos lá. Você se tornou protestante. Ou seja, um católico não pode questionar a igreja e perguntar: mas isso que você está falando não parece fazer sentido. Um católico não pode fazer isso. Como não pode? Será que esse idiota já acompanhou os debates teológicos que houve para a formação dos dogmas de fé? Como não pode? Não somente pode, como também muitos dogmas nasceram de inúmeras controvérsias e questionamentos. De onde é que esse cara tirou essa ideia de que nós somos uma vaca de presépio? Isso fica para a seita do Pablo Marçal que ele defende. Até ontem estava com o Bolsonaro. Depois ele mudou a casaca para o Marçal, que é um vigaristaço. Isso fica para a seita evangélica, que fica fazendo lavagem cerebral na cabeça de fiel coitado. A Igreja Católica não é isso. A Igreja Católica, o fator diferencial dela é que ela não somente defende certos postulados, como ela explica, ela resume, ela busca o conhecimento, ela busca a verdade. A Igreja Católica é uma instituição extremamente sofisticada no âmbito teológico e intelectual. Não é um perrapadozinho que pega a Bíblia e começa a ficar fazendo conjecturas tiradas do Instituto Teológico Tirei do Cu, o Instituto Japonês, né? Que tem essa brincadeira, o Instituto Teológico Tirei do Cu. É a mesma coisa, é o tipo de coisa. Desculpa a expressão chula, mas é esse tipo mesmo de conjectura que esse pessoal faz, não somente da igreja, como da teologia cristã. A teologia cristã tem uma história, ela tem um processo de um desenvolvimento, como também ela tem as suas controvérsias.
E essas controvérsias não se resumem a simplesmente um papa chegar e dizer: olha, eu acredito nisso e agora todo mundo tem que acreditar. Não é assim. Não é. Nós acreditamos aquilo que, de fato, a igreja sempre ensinou e guardou como conhecimento durante 2000 anos. A Trindade é um exemplo, o cânon bíblico é outro exemplo. Inúmeras concepções que são consideradas dogmáticas foram guardadas durante séculos, foram desenvolvidas e foram afirmadas canonicamente, justamente para evitar o erro, para evitar o desvio e assim sucessivamente. Vamos lá. Sabe por quê? Porque o Papa é infalível quando ele ensina ex cátedra sobre fé e moral. E qualquer pastorzinho protestante que se acha inspirado pelo Espírito Santo também acredita na mesma coisa. Veja, quando você, evangélico, afirma que você está inspirado pelo Espírito Santo, você se acredita detentor da verdade. O problema é que o teu amiguinho lá também acredita ser ungido pelo Espírito Santo, só que pensa numa verdade diferente da sua. Aí a pergunta que não quer calar é: quem detém a autoridade para afirmar que é verdade? E quem detém a verdade, obviamente? Eu digo, nenhum de vocês detém. Sabe por quê? Porque, primeiro, não foi dada autoridade para vocês afirmarem sobre assuntos de fé e moral. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: da feita que vocês se contradizem e ficam num caráter estritamente subjetivo de fé e moral, então logo não existe verdade entre vocês. Só existe tão somente opinião, porque o Espírito Santo não erra. Quem erra é o homem. Mas o Espírito Santo, ele se manifesta dentro de uma ambientação sacramental, que é a ambientação da igreja. É só a igreja que foi dada essa legitimidade. O próprio Cristo deu essa legitimidade. A própria história testemunha essa legitimidade. Vamos lá, vamos ver o besterol. Então ninguém pode questionar se ele é infalível. Ninguém pode perguntar: Papa, eu quero conferir isso aqui que você está falando. Não pode conferir porque ele é infalível. Não é que não possa conferir. A pessoa pode conferir e pode concordar e discordar. A questão é que quando o Papa, como autoridade legítima, afirma algo que é compartilhado pela igreja como dogma, então, se você é católico, você tem que seguir aquilo que a igreja acredita. Da mesma forma que um protestante reformado, ele tem que necessariamente acreditar nos cânones das confissões, o Westminster, o Sínodo de Dort, que seja confissões calvinistas, se ele for um calvinista, então ele tem que necessariamente acreditar naquilo como o quê? Como infalível. Ou então alguém afirmará como protestante reformado que a confissão de Westminster não tem aspectos que se julga serem infalíveis num ponto de vista de fé e moral. Claro que tem. Todas as confissões protestantes arrogam-se essa autoridade. Só que eles não admitem. Eles ficam nesse raciocínio circular de negar a autoridade e ao mesmo tempo serem autoridade. É isso que vocês fazem sempre. Pelo menos nós católicos afirmamos. Nós temos sim autoridades legítimas que podem afirmar o que é fé e moral. Por quê? Porque foi dado a elas através de uma sucessão apostólica ininterrupta, não somente o munus de ensinar, como também o munus de sacramentar. Porque quando nós falamos da sacramentação, esses sacramentos foram dados pelo Nosso Senhor e que foram dados justamente para que se perpetuassem dentro da igreja. Qual é o sacramento que hoje o protestante guarda? Nenhum, praticamente. O batismo. Se bestar, até o batismo foi esvaziado. Todas as questões sacramentais da igreja, em geral, foram esvaziadas pelo protestantismo. O protestantismo relativiza o batismo, relativiza a Eucaristia, relativiza, o casamento, relativiza tudo. É o que aconteceu. Nós temos 7 sacramentos muito bem definidos. Vocês não têm quase nada. Vocês simplesmente destruíram todo o arcabouço sacramental da igreja. E se não há arcabouço sacramental, também não há arcabouço de autoridade, porque um dos aspectos da autoridade sacramental é o quê? É a ordem. É o fato de que os bispos sacramentaram seus substitutos, que foram os bispos, e essa sacramentação foi ininterrupta até hoje. É o Papa, que é o sucessor de Pedro, e muitos outros que são sucessores dos demais apóstolos. É assim que funciona. Agora, se você não gosta, tudo bem, vire de pensador e vá livremente para o inferno. Pronto, acabou. E cabe a ele a interpretação do texto. Ser católico é isso, é ser escravo. Eles falam em obediência, mas é servidão, e não a Cristo, mas a homens. Esse é o meu primeiro princípio. Servidão a homens? Então, eu sirvo aos apóstolos. Porque os apóstolos é que dizem que eu tenho que imitá-los. Por que eu tenho que imitar os apóstolos? Eles não são homens. Mas eu tenho que imitá-los e confiar neles. Por quê? Porque eles são pessoas que foram chamadas por Cristo para falar em nome dele. Então, eu poderia também dizer, por que eu vou acreditar na Bíblia? Não foi escrita por homens também?
Porque eu vou acreditar em muita coisa da igreja. Só foi escrita por homens. Homens falíveis, segundo essa lógica. Né? Agora, é claro, quem fala em nome de Deus, quem é o sumo ungido inspirado, é esse pilantrinho aí, meu. É esse ridículo, bufão. Né? Vamos lá, besterol. Só a Igreja Católica pode interpretar o texto bíblico. Onde Graças a Deus. está isso? Catecismo, parágrafo 85. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, oral ou escrita, foi confiado unicamente ao magistério da Igreja, isto é, ao Papa e aos bispos em comunhão comigo. Perfeitamente, perfeito. E seria com quem? Com o pastor Mocelin? Seria com o Malafaia? Seria com o pseudo-bispo Macedo? Seria com quem, meu filho? Seria com quem, otário? Seria com quem? Só o Papa pode interpretar o texto bíblico. Não é só o Papa. É o Papa em comunhão com os bispos. Embora o Papa, em questão de fé moral, no sentido do magistério, ele, como a autoridade última, pode dar a última palavra sobre assuntos controversos e dar o seu parecer. Porque ele foi imbuído para esse fim. Não foi o pastor Mocelin. Que também se arroga, evidentemente, a autoridade absoluta dentro do círculo da seita dele. Quem vai questionar o pastor Mocelin, não é mesmo? Vamos lá. Se o Papa falar que é preto, ainda que os seus olhos virem branco, é preto. Da mesma forma que se a igreja disser que uma virgem gerou uma criança, isso também é convencer de que preto é branco e branco é preto. Vamos lá. Se você lê no texto bíblico, o texto é óbvio, dizendo que a grama é verde, mas se o Papa diz que é rosa, você é um ignorante, você tem que calar sua boca. Olha aqui, veja a mentira essencial desse argumento. Ele está partindo da pressuposição de que a interpretação bíblica é uma coisa autoevidente, e não é. Isso aqui é uma grande mentira. Grande mentira. Uma grande vigarice que muitos protestantes fazem. Sabe o que é o problema de vocês protestantes? É o seguinte. Nós católicos sabemos que tem certas coisas da Bíblia que não são brancas nem pretas, mas cinzas. Mas sabe o que acontece? Vocês ficam brigando com as cores. Alguns afirmam que é amarelo, outros afirmam que é vermelho, outros afirmam que é azul, né? Outros afirmam que é branco, é preto e assim sucessivamente. E vocês não chegam a lugar algum. Essa que é a diferença. Só que a Igreja Católica não tem apenas a Bíblia. A Igreja Católica tem uma ciência que foi dada para os bispos. Uma ciência que se fundamenta na tradição oral e se fundamenta também no ensino magisterial, que é fonte não somente dessa tradição, como também da própria Escritura. Como é que o senhor Mocelin sabe que a Escritura é Escritura? Porque existe um ensino episcopal. Um ensino dos bispos. A Bíblia é ensino episcopal, Antigo e Novo Testamento. E não me venha apelar os judeus, porque o cânon judaico é diferente do cânon cristão, como também os judeus não aceitam o Novo Testamento. Se vocês dizem, não, os judeus são oráculo, não sei o que, blá blá blá. Tá bom, então pergunta para um judeu da sinagoga quais livros são inspirados do Novo Testamento. Sabe o que ele vai falar? Ele vai dizer o seguinte, nenhum deles é inspirado. É simples assim. Ele vai dizer, o Novo Testamento não é inspirado. Nós não reconhecemos o Novo Testamento. Acabou. Então, a quem vou recorrer para afirmar que o Novo Testamento é inspirado? É a igreja. Não é o pastor bobão Mocelin e não são esses pastores aí palpiteiros. Vamos lá. Porque o Papa é infalível. Essa é a crença da Igreja Católica. Cabe unicamente a ela interpretar o texto bíblico. Todo o poder dado a um homem. Não vemos isso na Bíblia. O quê? Como não? Se Jesus Cristo passa aos apóstolos o poder de falar em nome dele, isso significa dizer que Jesus Cristo escolheu os 12 apóstolos para falar em nome de Deus. Como é que esse cara fala uma bobagem dessa? E quando se fala que a igreja é coluna e fundamento da verdade, que a igreja é o corpo místico, no caso 1 Coríntios 12, que é uma diversidade de dons, né? Mas o Espírito é o mesmo. Em Efésios se fala, olha, mesmo corpo, mesmo Espírito, mesma fé, único batismo, etc. Nós estamos falando aqui não somente de um conceito de comunidade única, com os mesmos postulados de fé e moral, como também nós estamos falando de mesmas autoridades. Autoridades únicas. E isso foi dado para a igreja. O que esse paspalho vai alegar? Vai alegar o quê? Uma anarquia religiosa. Uma anarquia em que qualquer cidadão pode pegar uma Bíblia dentro de casa e criar uma interpretação teológica subjetiva da Bíblia. E criar uma interpretação teológica subjetiva da Bíblia. Isso seria o caos, como de fato é o caos protestante. Não é mesmo? Vamos lá. Você sabia que a Igreja Católica proibiu a Bíblia?
ela já proibiu a leitura da Bíblia. Em 1713, na bula Unigênitos, o Papa, infalível, condenava as teses do jansenismo. Ah, meu Deus, ele não sabe nem falar jansenismo, mas tudo bem, vamos lá. O que os discípulos de Jan diziam? Eles diziam o seguinte, olha, a leitura da Bíblia deveria ser dada a todos. Os discípulos do jansenismo diziam que a leitura da Bíblia deveria ser dada a todos. Não foi isso que o documento do Papa está dizendo. Na verdade, era o seguinte. Os jansenistas estavam condicionando a salvação das almas à leitura da Bíblia. Eu pergunto para vocês uma coisa. Durante boa parte da humanidade, a maioria das pessoas não sabia ler, não sabia escrever. Eu pergunto para vocês uma coisa. Você acha que a salvação da sua alma tem que depender de você ter letras, de você ser alfabetizado? Isso é uma coisa completamente absurda. A Igreja Católica é um pouco mais simples. Sabe o que ela fala? Ela diz o seguinte, ó, sabe como é que você pode ser salvo? Você seguindo aquilo que a igreja ensina, porque ela é autorizada para isso, porque ela tem a ciência da verdadeira fé, e você seguir os sacramentos, fazer a confissão e tendo o seu revigoramento espiritual. Muitas pessoas foram salvas assim. No século I, ninguém sabia ler praticamente, quase. Se nós analisarmos, por exemplo, como é que as Sagradas Escrituras eram difundidas para a comunidade cristã, ela era lida publicamente. Porque a maioria das pessoas não sabia ler e escrever. Não era a função das pessoas ler e escrever. A leitura escrita era algo restrito a um grupo muito diminuto de pessoas, até mesmo no judaísmo. É possível que no mundo judaico você tinha, talvez, uma família ou outra, né? Um conjunto de famílias que poderia identificar certos preceitos da escrita. Mas escribas, fariseus, doutores da lei eram uma minoria. Como era uma minoria, muitas outras chefias de facções judaicas, saduceus, samaritanos, como sacerdotes, sumos sacerdotes, tudo isso era uma minoria, uma elite. Ninguém tinha uma Bíblia dentro de casa para ficar conferindo e refutar, por exemplo, o sumo sacerdote ou o sacerdote. No máximo, você tinha a sinagoga, que é uma coisa bastante recente na história judaica, e que surgiu a partir do quê? A partir também dos fariseus, que eram os doutores da lei hebraica. E que transformaram o judaísmo numa espécie de juridiquês religioso. Até hoje é assim no judaísmo. O judaísmo é a religião do doutor da lei. É a religião do juridiquês. Mas só que o judaísmo da época de Cristo não era a religião do juridiquês. Era a religião do templo. E dentro da religião do templo você tinha várias facções internas que tinham um entendimento particular do judaísmo. E que, claro, o judaísmo estava se consagrando, se formando ainda. E quando houve a queda do templo, surgiram dois grandes segmentos desse judaísmo. Sabe quais foram os dois grandes segmentos, meu caro? Esse judaísmo, que hoje se chama judaísmo, não? Ou seja, com o segmento da tradição rabínica, talmúdica, farisaica, e a tradição cristã. A tradição cristã é judaica. Ela é eminentemente judaica. A nossa igreja é judia. Mas só que o evangélico fica idolatrando o Estado de Israel. Não sei por quê, porque não tem nenhum vínculo com a nossa religião. Muito pelo contrário. Eles negam o Nosso Senhor e nós afirmamos o Nosso Senhor. A diferença é a diferença da messianidade do Nosso Senhor. Enquanto os judeus, durante boa parte da história, isso pós-diáspora, deram crédito a muitos charlatães que se afirmavam Messias, nós já temos o Messias. Essa que é a diferença. Mas vamos ver o besterol. A Igreja Católica, na sua tese 80, disse o seguinte. Mentira. Não pode. Aqui, como sempre, ele distorce a situação. O documento, acho que de 1713, desse Papa, agora eu não me lembro o nome, faz referência à ideia de que para você ser cristão, você necessariamente tem que ter contato com a Bíblia. Isso, na verdade, acaba caindo numa visão gnóstica. Por quê? Porque você parte da pressuposição de que a sua fé depende do seu tipo de conhecimento erudito, por assim dizer, de conhecimento intelectual. Então, pobre coitado de quem era analfabeto. Pobre coitado de quem era humilde. Pobre coitado de quem não tem talento, por exemplo, para uma leitura. E eu vou dizer mais, a maioria dos evangélicos não sabe ler a Bíblia. Não somente não sabe, como eu ouso dizer que a grande maioria nem sequer leu a toda. A Bíblia é um livro muito difícil de ser lido. Até para mim é um livro difícil. Por quê? Porque é um livro árido. Ele é um livro que tem inúmeras nuances históricas, é um livro complexo. Só que o protestante pegou a leitura da Bíblia e vulgarizou para qualquer Zé ninguém.
Veja que até mesmo o ateísmo militante, vamos pegar aquele charlatãozinho, vamos pegar aquele vigaristazinho lá do Antônio Miranda que inventou um termo chamado teologia reversa, que é uma baboseira total, tá? O que ele faz? Ele faz a mesma coisa que o protestante faz. Ele pega a Bíblia, pega um versículo da Bíblia e faz uma distorção daquele versículo, como se os cristãos não tivessem realmente ciência do que era entendido aquilo há mais ou menos 2000 anos. E aí ele vende como novidade aquela interpretação particular porca dele, como se os cristãos não entendessem os seus próprios textos sagrados. Quando eu falo cristãos aqui, claro, eu não estou falando da dona Cotinha da paróquia, tá? Eu não estou falando daquela senhorinha evangélica que segura a Bíblia e fica seguindo papagaiada de versículo de pastor. Não estou falando dessa pessoa. Eu estou falando dos grandes eruditos, dos grandes pensadores da Igreja Católica. Essas pessoas sabem os textos bíblicos, sabem o entendimento desses textos. Aí vem os aventureiros, os Mirandas, os Mocelins e muitos outros que acham que a Bíblia é um livro de livre interpretação, e não é. Não é assim que se entende a Bíblia. Se você quiser realmente acabar com o entendimento da Bíblia, faça essa difusão pressupondo de que a leitura da Bíblia salva. Eu digo, ela não salva. Eu posso dizer até mais de uma forma usada. Eu digo que a leitura da Bíblia, de uma forma enviesada e falsa, pode levar você ao inferno. Simples assim. Vamos lá. Não é todo mundo que pode ler a Bíblia, não. Nós sabemos disso historicamente, que as Bíblias estavam trancafiadas nos monastérios, nos mosteiros. Ai, meu Deus do céu, não acredito que você tenha falado essa merda, viu, Mocelinho? Deixa eu falar uma coisa. Você sabia que na Idade Média, para produzir um livro, era uma coisa tão cara, mas tão cara, que era impossível a difusão de qualquer tipo de leitura fora dos mosteiros. Os mosteiros tinham bíblias com correntinha, meu filho. Sabe por quê? Porque eram tão caras as bíblias que podiam ser roubadas. Já parou pra pensar nisso? Você não considera duas coisas muito simples. Primeiro, a maioria das pessoas não sabia ler. Já começa por aí. E então, logo não faria muita diferença ler a Bíblia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a Bíblia, para ela ser pronta, ela era feita à mão. Isso durava anos para fazer. Uma Bíblia, muitas vezes, poderia custar um ano de vida, de trabalho, de um camponês medieval. De tão cara que ela era. As bibliotecas medievais, elas eram relativamente pequenas. Eram bibliotecas de 2.000 livros, 3.000 livros. Quem revolucionou o acesso à leitura foi a imprensa. O impacto da imprensa na divulgação do conhecimento na Europa tem o mesmo tipo de impacto hoje da internet. Porque como os livros eram feitos à mão, às vezes durava 10 meses, às vezes durava um ano para fazer um livro. Tem um caso, por exemplo, de um aristocrata italiano do século XV, eu acho que foi até o próprio Lorenzo de Medici, se não me estou enganado, que ele encomendou cerca de 16, 17 livros e a encomenda foi entregue em 2 anos. Foi 2 anos por quê? Porque tudo era copiado à mão. Fazer um livro era uma atividade artesanal. Agora, com a imprensa, claro, todo mundo imprimindo ao mesmo tempo, ó, aquilo evidentemente revolucionou a técnica da produção do conhecimento. E foi aí que a Bíblia começou a ser melhor difundida. Agora, se você acha que a salvação das almas depende da alfabetização em massa, que é um fenômeno do século XIX para cá, se você acha que a salvação das almas depende do surgimento da imprensa, então você já condenou até mesmo as pessoas do mundo primitivo cristão ao inferno. É por isso que o Papa condena esse tipo de visão jansenista. E condena não somente a má leitura da Bíblia, como também condena a ideia do condicionamento da salvação a partir da leitura da Bíblia. Porque o livre exame bíblico, como você coloca, dizendo como se todo mundo fosse juiz, fosse advogado, fosse doutor da lei ao mesmo tempo, esse tipo de pensamento destruiu a cristandade. Diluiu as verdades cristãs. Mas vamos lá, vamos ver o besterol. Nós sabemos que quando a Igreja Católica foi confrontada pelo protestantismo, por Lutero, Calvino e tantos outros, nós sabemos que os protestantes traduziram a Bíblia para o povo. Isso aí é um grande mito e uma grande mentira. Primeiramente, já havia inúmeras traduções em vernáculo da Bíblia, muito antes de Lutero, muito antes de Calvino. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: por que a Igreja priorizava a língua latina? Porque a língua latina era a língua universal da Europa medieval. Vejam que nós temos que entender uma coisa.
Na Idade Média não existia algo como idioma nacional. As línguas como o francês, o português, o espanhol, o italiano, o alemão, são conceitos eminentemente modernos, sustentados pela ascensão dos Estados nacionais. Se alguém chegasse na França do século XIV, perceberia que em cada região da França tinha um dialeto em particular que não se comunicava com outro dialeto. Se vocês chegassem na Itália do Renascimento, no século XV, vocês perceberiam que cada região da Itália teria um dialeto diferente. Na verdade, o italiano que nós conhecemos é o dialeto da Toscana, que era falado por Florença, por Siena e assim sucessivamente. A República de Florença, a República de Siena, e em particular e principalmente a República de Florença, por causa das suas produções culturais que acabaram suplantando as culturas locais de outras partes da Itália. Se você chegar a Nápoles, você tem um idioma. Se você chegar ao norte da Itália, você tem outro idioma e assim sucessivamente. Na Espanha nem se fala. Na Espanha você tem o galego, o valenciano, o catalão. Você tem um dialeto de Aragão que é muito parecido com o chamado provençal, mais ou menos. Então você tem inúmeros dialetos na Europa, né? E evidentemente, se você não havia recursos, né? Se não havia recursos nem para escrever livros, que dirá então para traduzi-los? Então, para um católico medieval, rezar uma missa em latim em qualquer lugar do velho continente, para ele era uma vantagem. Imaginem, por exemplo, um português, e veja que Portugal naquela época estava ainda formando o seu idioma, porque havia um reino, não havia uma concepção de nação portuguesa, como nós entendemos hoje. Aí ele chega na Hungria, ele chega na Alemanha, na região da Alemanha, não era um país chamado Alemanha, era uma região, que havia vários principados, reinos, ducados, condados e assim sucessivamente. Ele chega na França, no reino da França, que também era cheio de ducados, condados lá, separados, independentes. Vai para Borgonha, era um ducado próprio. Vai para Aquitânia, era um outro ducado. Porque, na verdade, os próprios reinos também tinham subdivisões, que havia jurisdições diferenciadas do próprio reino. É uma coisa assim que é inimaginável para a nossa época. E, no entanto, essa pessoa ouvia a missa em latim. Se ela ouvisse no dialeto vernáculo, ela não entenderia a missa. Não entenderia. Porque a centralidade da igreja é a Eucaristia, a presença real de Cristo. Não é você entender a Escritura pela Escritura. É você entender a Escritura dentro do contexto daquilo que a igreja sempre acreditou no que é a Escritura. Esse cara não entende. Aí fica especulando, baseado em propaganda protestante rasteira, que não tem embasamento histórico algum. Então eu digo, a tradução da Bíblia para o vernáculo só ganhou corpo a partir da ascensão dos Estados nacionais, que também começaram a introduzir línguas nacionais, que começaram a suplantar as línguas dos dialetos locais. E mesmo assim, esse processo foi lento e gradual. Foi lento e gradual. Então foi preciso, primeiramente, formar as línguas nacionais para que houvesse realmente uma maior abrangência de uma tradução bíblica. Que mesmo assim, a igreja interferia nas traduções, porque nós sabemos que os protestantes, quando eles começaram a traduzir a Bíblia, na linguagem do povo, como ele fala, não, eles traduziam a Bíblia segundo os seus conceitos teológicos particulares e até heréticos. Por exemplo, existem traduções protestantes que adulteram certos conceitos da Escritura para dar vazão à teologia herética deles. E assim vai. A tradução não é isenta. É isso que nós temos que entender. E as traduções protestantes eram feitas justamente para validar o pensamento protestante. E não vou longe. Durante muito tempo, essa leitura bíblica que ele está falando não é totalmente verdadeira no mundo protestante. Por quê? A Bíblia deixou de ser, entre aspas, monopólio da igreja para se tornar um monopólio estatal das igrejas nacionais. Você acha que num país luterano, onde a religião luterana é a religião oficial, você teria a liberdade de ler a Bíblia fora do luteranismo? Claro que não. Fora do calvinismo? Claro que não. Tente refutar Calvino no Cantão de Genebra para ver o que acontece com você. Tente refutar, por exemplo, o Common Prayer do rei Eduardo VI da Inglaterra em 1548. Se não me a memória, acho que 548 e 49. Agora não me lembro a data. Tente refutar. Por que vocês acham que os puritanos e demais segmentos protestantes calvinistas fugiram para os Estados Unidos, ou pelo menos para o território que depois se tornou os Estados Unidos?
porque estavam sendo perseguidos pelos anglicanos, que tinham a interpretação legítima oficial da Bíblia. Ou seja, a Bíblia passou da igreja para o monopólio estatal. É isso que aconteceu. Então tudo que ele fala é mito, não tem valor histórico algum. Mas vamos lá. Por quê? Os protestantes queriam que o povo tivesse a Bíblia. Mentira. A coisa não foi bem assim. Na verdade, a Bíblia, como a igreja, foram todas estatizadas. E o príncipe desse reino foi elevado a uma espécie de chefe da igreja. Ele se tornou o chefezinho. Essa que é a grande verdade. Vamos lá. A Igreja Católica não queria que o povo tivesse acesso. Se a Igreja Católica não queria que o povo tivesse acesso, primeiro, se nós analisarmos a cultura medieval, ela era totalmente impregnada de Bíblia. As histórias da Bíblia eram impregnadas, não no livro, eram impregnadas na arquitetura, eram impregnadas na pintura, eram impregnadas na literatura. Todo imaginário medieval era bíblico. Todo imaginário medieval. Então como é que a igreja restringiu a leitura da Bíblia? Não. O que a igreja fazia era o seguinte, é que tanto a Bíblia como a sua leitura, ela tinha que ser, de fato, orientada de uma forma correta, sob o medo de cair o quê? Nas heresias. Nas péssimas leituras, como os protestantes fazem muitas vezes, criando inúmeras seitas, inúmeros segmentos discordantes e que brigam entre si. Foi por isso que a igreja, entre aspas, se arrogou esse monopólio. Se arrogou esse monopólio porque foi dado a ela isso, uma autoridade legítima para afirmar os dogmas de fé. E isso foi essencial para a salvaguarda do cristianismo. E eu vou explicar por quê, porque ele vai falar algumas outras besteiras. Vamos lá. Eu espero assim, deixa eu ver, são 6 minutos que eu já comentei, então vai dar mais ou menos um vídeo de 1 hora. Eu vou ver se eu chego até 10 minutos, porque o resto deve ser só besteira. Só besteira. Vamos lá. Para poder manter o povo trancafiado. É sempre aquela história, a Igreja Católica conspira contra o povo, né? Esse argumento iluminista vagabundo que ele repete, né? Que também veio do protestantismo. Olha, nós, católicos, nós conspiramos, porque nós escondemos uma verdade oculta do tipo o Código da Vinci. Moça, ele vai chupar um ovo podre, cara. Que nem vocês, que medo é esse? Chegaram a proibir a leitura da Bíblia. Chegaram a proibir o acesso para os hereges. Vamos pegar, por exemplo, eles gostam muito de citar, por exemplo, acho que foi o Concílio de Toulouse, acho que em 1228, 1229, que foi na época dos cátaros, em que, se os hereges fossem pegos com a Bíblia na mão, eles seriam punidos, tá? Mas por que isso? Vejam, imagine, por exemplo, um grupo como os cátaros, que pregavam o suicídio como se fosse uma bênção. Eles tinham um sacramento para o suicídio. Eles chamavam aquilo de consolamento. Na verdade, o cátaro, ele tinha um batismo de morte. Imagine, o batismo é para salvar sua alma, é para te dar vida eterna, e o cátaro, com tamanho ódio pela vida, dizia que você tinha que praticar o Indura. O Indura era uma mortificação radical, você não comia, não bebia, você ficava morrendo de inanição, para você fazer um sacrifício, porque eles acreditavam que as almas estavam presas ao corpo e eles tinham que se libertar as almas do corpo. Aí você imagina um sujeito desse pegando a Bíblia e inventando justificativas absurdas em nome da Bíblia. Um sujeito que prega o suicídio. E quando você está morrendo de inanição, de fome, ainda ele te dá um sacramento para você morrer. Imagina isso. Aí a igreja, como autoridade legítima, falou: a Bíblia não tem que estar na mão desses picaretas. A Bíblia não tem que estar na mão desses fanáticos malucos. Por quê? Porque senão, o que eles vão fazer? Eles vão enganar a população e vão adulterar o entendimento da Escritura. Mas, se a igreja quisesse esconder a Bíblia, primeiro, não teria muito motivo de esconder a Bíblia, como ele está falando, essa bobagem. Primeiro, porque a maioria das pessoas nem sabia ler. Então, como é que eu vou esconder a Bíblia de alguém que não sabe ler? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a Bíblia era um livro bastante raro. Porque os livros eram raros. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que as restrições da leitura bíblica não eram restrições da mera leitura bíblica. Eram restrições da leitura bíblica de hereges, de pessoas que estavam desviando da doutrina cristã. Por que a Igreja Católica, que era detentora da ciência da religião, daquilo que de fato era a religião verdadeira, por que ela permitiria que alguém pegasse a Bíblia para negar a Trindade? Pegasse a Bíblia para pregar, sei lá, orgias sexuais? Pregasse a Bíblia para pregar o suicídio, dizendo que o suicídio é uma bênção,
Que Jesus Cristo, na verdade, veio nos libertar do corpo. Isso era a doutrina dos cátaros. E não só dos cátaros, mas a doutrina dos hereges em geral. Porque os hereges também se arrogam autoridade, querem apropriar-se da Escritura para criar as suas próprias heresias. Veja aí o peso do evangelismo no Brasil. Eu não vou dizer que muitos evangélicos não sejam pessoas ordeiras e pacíficas, acredito que a maioria seja. Mas também tem sintomas de loucuras coletivas também dentro das interpretações bíblicas. Essa maluquice, por exemplo, que aconteceu em São Paulo com o Pablo Marçal e que esse picaretinho aqui estava defendendo. E que esse parlapatão aqui estava defendendo. O Pablo Marçal é evidentemente um sujeito que tem uma índole perversa. Mas ele pode pegar a Escritura e todo mundo dizer, ele é um homem de Deus. Vocês imaginam o efeito psicológico em torno disso no âmbito da credibilidade da religião? É por isso que existia uma igreja católica para dizer, está errado isso. Mas não, sabe o que é? Muitos protestantes, infelizmente, querem essa democracia de leitura para manipular essa leitura. E é isso que a igreja não admite. A igreja admite a leitura da Bíblia? Admite e reconhece. Mas essa leitura tem que ser correta. Essa leitura tem que ter uma ciência. Essa leitura tem que ter uma tradição. Essa leitura tem que ter uma continuidade que não contradiga o que 2000 anos de história ensinaram. Vocês se contradizem sempre lendo a Bíblia. Onde isso vai levá-los para o céu? Se vocês contradizem a própria fé. Se vocês contradizem a fé dos apóstolos. Se vocês contradizem aquilo que sempre o cristão acreditou. Porque vocês, ungidos do Espírito Santo, estão crendo que vocês detêm a verdade. E que a verdade, evidentemente, se torna um fetiche particular para vocês. Mas é aí porque a igreja proibiu essa leitura enviesada. Não foi a leitura em geral, porque nas missas você tem a liturgia da palavra, se lia a Bíblia em público, as pessoas memorizavam a Bíblia todo dia. Mas o protestante criou suspeitas sobre a ciência da igreja. Não, eles estão escondendo a Bíblia de você. Eles não estão falando a verdade. Quem está falando a verdade, evidentemente, são os bonitões, os luteros, os calvinos da vida. Mas enfim, vamos lá. Ora, tradutores, como William Tyndale, que traduziu a Bíblia para o inglês, ele foi morto pela Igreja Católica. Ele foi morto, porque ele traduziu a Bíblia na linguagem do povo. Mataram ele. Na verdade, é o seguinte, esse cara não entende uma coisa muito básica. Ele não entende o que é o sagrado. Quando, não somente a Igreja Católica, mas demais instituições proibiam uma tradução que não era autorizada, na verdade, o que eles estavam querendo fazer? Eles estavam querendo preservar a fé. Porque, como eu já falei aqui, a tradução muitas vezes não é isenta. A tradução tem intenções. Isso é história. História. Você é uma besta de história, mas vamos lá. Por que isso? Porque a igreja, o povo de Deus tendo a Bíblia, pode conferir se aquilo que o povo está falando é verdade ou não. Se aquilo... Que povo de Deus? Me diga, que povo de Deus? Vamos lá. Vamos lá. O povo de Deus que nega a Trindade, o povo de Deus que afirma a Trindade, o povo de Deus que nega a Eucaristia, o povo de Deus que afirma várias formas de entendimento da Eucaristia que são contraditórios, o povo de Deus que não entende sobre batismo, o povo de Deus que não entende nem mesmo sobre o que é povo de Deus. Povo de Deus que, senhor Mocelin? Povo de Deus que? Você parte da pressuposição falsa e fraudulenta de que o protestantismo comporta uma unidade, e não comporta. Vocês comportam, no máximo, uma origem baseada em alguns critérios que vocês podem considerar comuns, que vocês chamam de sola escritura, ou as 5 solas. Mas fora disso, vocês não têm unidade nenhuma, não têm unidade nem mesmo de corpo. Cada um tem sua igreja diferente, seu modo de pensar diferente. E, portanto, não existe unidade de fé nisso. Então isso é uma palhaçada. Dizer, o povo de Deus. Que povo de Deus? Que povo de Deus? Qualquer zerruela que pega a Bíblia, negando a Trindade, afirmando, olha aqui na Bíblia, Jesus Cristo está dizendo que o Pai é maior que o Filho. Que o Filho é menor que o Pai. Logo, ele não é Deus. Aí um outro idiota vai dizer que o batismo de crianças não é válido porque não está na Bíblia. Ou um outro cara vai dizer também que não vai estudar matemática porque não está na Bíblia. Ou outro vai dizer também que não usa internet porque não está na Bíblia. E assim sucessivamente. Quer dizer, há uma desfiguração da ciência do entendimento da fé. E esse palhaço veio com esse papo de dizer que todos os heterodoxos unidos é o povo de Deus. Mas vamos lá. Que os líderes estão falando ou não, porque nós não temos dono. O nosso único dono é Jesus Cristo. O Papa não morreu por mim. Maria não morreu por mim. Nenhum pastor morreu por mim. Meu Senhor é Jesus Cristo. Ele derramou o sangue dele por mim. Ele é meu dono. Eu me ajoelho somente diante dele. Diante de homem algum. Nenhum. Vá catar coco, cara. Vá catar coco. Não me venha com esse papo anarquista de apelar a um Jesus abstrato quando esse mesmo Jesus estabeleceu uma igreja para falar em nome dele.
Se você quiser um Jesus Cristo fetichista da sua cabeça, da sua psicologia, é uma coisa. Mas o Jesus Cristo real histórico deixou apóstolos e deixou sucessores, deixou autoridades legítimas. É verdade, o Papa não morreu por mim, mas o Papa representa o Cristo, porque foi decretado isso pelo próprio Cristo. Os bispos também representam o próprio Cristo. E por que representam o Cristo? Porque os apóstolos representavam Cristo. E porque eles são sucessores dos apóstolos. E isso está na história da igreja. Aí ele apela a esse anarquismo, não é? É sempre essa visão anárquica, apelativa, né? Querendo jogar para a plateia. E na verdade, no final das contas, qualquer pessoa pode se arrogar autoridade por alguma coisa e não se arrogar absolutamente nada. Mas vamos lá. Nenhum homem é meu senhor. Nenhum homem é senhor de vocês. Nenhum homem é senhor de vocês. Bom, se nenhum homem é senhor de outro homem, então a gente pode também negar as autoridades. Porque o senhorio, claro que aqui nós temos aqui uma terminologia bastante elástica. Mas, por exemplo, as autoridades políticas exercem um poder sobre aquelas pessoas que são governadas. As autoridades eclesiásticas também exercem um poder espiritual sobre aquelas pessoas que são leigas. O Papa exerce uma influência sobre o seu pastoreio? Sim. E eu não vejo problema algum nisso. Porque, de fato, ele foi estabelecido para esse fim. Como as autoridades públicas foram estabelecidas para um fim também, o fim da ordem pública do bem comum. E que o próprio Paulo, em Romanos 13, fala que as autoridades são instituídas por Deus, né, para estabelecer a justiça, para estabelecer a concórdia, a paz, etc. Claro que aqui é um grifo meu, tá? E aqui ele apela àquela velha retórica anarquista. Não, nós não temos que ter autoridade alguma. A única autoridade é Deus. Claro, Deus e ele próprio, né? Ele próprio é a autoridade de si mesmo, segundo Deus, né? Essa é a lógica dele. Mas quer ver? Vocês leem na sua Bíblia. O texto é claro e explícito. Lá em Êxodo. Não façam imagem. Lá no Decálogo, nos 10 mandamentos. Deus ordenou. Não faça imagem e não preste culto. Ai, meu Deus do céu. Como é que um cara desse pega uma coisa tão batida e tão... tão ridícula? Ai, meu Deus, vamos ver a merda. É a mesma merda de sempre. Você reproduz imagem, se ajoelha perante imagem, mas vamos lá. Não faça imagem e não preste culto a elas. É aquela história. A gente percebe aqui uma coisa muito interessante, que os protestantes não sabem o que é o culto. Mas eu vou explicar aqui, vamos completar a bobagem dele. Não é culto o que acontece ali na Basílica? Claro que é culto. Vamos lá. Não é culto? Eles se ajoelham diante de uma estátua de Maria, atribuem à pessoa que aquela imagem representa, atribuem poderes que só a Deus pertence. Como, por exemplo, de ouvir a todos nós. Só um ser onisciente, onipresente, pode ouvir a todos ao mesmo tempo. Atribuem a ela poder que só Deus tem. Atribuem a ela o caráter que somente Deus tem. Dizem que ela é imaculada, que ela nunca pecou. E por isso ela não morreu. Mas, entretanto, a Bíblia diz que todos pecaram. Só Jesus Cristo não pecou. Todos pecaram. Nós lemos isso de maneira clara. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Primeiramente, a questão das imagens, que ele pega assim, não reproduzir imagens de escultura. Se a gente pegar no original hebraico e no original grego, na verdade não é imagem de escultura meramente, é imagem de ídolos, né? Não reproduz imagens de ídolos e não se joelhe perante esses ídolos e não reproduz nada que seja no céu e na terra. Para o quê? Para o culto de adoração. De adoração, ou seja, você atribuir àquele objeto ou a imagem daquele objeto, você atribuir àquele objeto um caráter divino, como você reproduzindo o seu próprio Deus. Mas no caso da Virgem Maria, não há a reprodução de algo divino. Ninguém atribui a Maria um caráter de deusa. Esse é o primeiro ponto. Uma vez, um evangélico aí fez um comentário contra mim dizendo: eu não me ajoelho a pedaço de gesso, ridicularizando o culto mariano. Eu digo, meu amigo, eu me ajoelho sim. Sabe por quê? Eu me ajoelho para aquela mulher que foi escolhida por Deus para coparticipar da salvação da humanidade. Porque quando Deus fez Maria, Deus a fez justamente para uma missão que foi a salvação da tua alma, seu filho do Maego. Tudo bem, Maria é o que é porque Cristo e porque Deus assim o quis. E vou dizer uma coisa, é claro que eu vou honrar a imagem de uma mulher santa como ela. Claro, eu não vou atribuir a ela caráter divino. Ela não é divina, ela é criatura. Mas mesmo assim, eu vou honrá-la como a mãe de Deus. Eu vou honrá-la pelo fato de ela ter tido Deus no seu ventre. Eu vou honrá-la pelo fato de que Deus
elevou a baixeza da sua serva e que, portanto, a partir daquele momento ela seria bem-aventurada entre as gerações. Claro que não são gerações protestantes, mas sim católicas. E é por conta disso que nós prestamos honra e culto aos santos. E aqui nós temos que ver que a palavra culto é diferente de adoração. Quando esse paspalho tem uma foto da sua esposa, sei lá, num gabinete, no quarto, entre outras coisas, aquilo ali é uma forma de culto. Em que ponto é uma forma de culto? É que porque essa pessoa expressa admiração ou afeto pela imagem daquela pessoa. E, claro, existem inúmeras manifestações de culto às imagens. A relação que o católico tem com a Virgem Maria é uma relação não somente de devoção, mas de afeto, porque ela é uma santa. Ela é uma pessoa que participa da história da igreja. Ela participa da trama da salvação. E não somente pelo fato de ela participar disso diretamente, mas que isso foi prenunciado pelas escrituras do Antigo Testamento. Você tem inúmeras menções à Virgem Maria no Antigo Testamento. E essas inúmeras menções só revelam aquilo que Deus estava prenunciando para nós. Por outro lado, ele fala sobre a questão de que os santos são semidivinos porque têm os dons da onisciência, da onipotência, etc. Primeiramente, os santos não têm nenhum desses dons. Na verdade, quem dá esses dons aos santos é o próprio Deus. Nós temos que entender que os santos estão na amizade com Deus e também nós temos que relembrar que existe uma coisa chamada corpo místico. A igreja é um corpo espiritual que nos une na terra e no céu. Quando nós afirmamos que existe a comunhão dos santos, isso está no credo apostólico, nós estamos afirmando claramente que existem aquelas pessoas que lutam pela santidade na terra e aquelas pessoas que estão na bem-aventurança com Deus nos céus. Do Apocalipse, capítulo 5 até o capítulo 8, nós percebemos bem isso, a descrição dos santos no céu, rezando junto com a igreja militante na terra. E quando esses santos ouvem as nossas orações, esses dons não partem dos santos, mas do próprio Deus. Porque eles já estão na amizade com Deus, eles estão no altar do Cordeiro. E as orações desses santos se transformam em relâmpagos e trovões, sobem como incenso, isso está em Apocalipse, sobem como incenso no altar e descem como relâmpagos e trovões. Então a relação da igreja no céu e a igreja na terra é uma relação estreita, é uma relação espiritual em que há a intercessão dos santos no céu, como também a intercessão dos homens que buscam santidade na terra. Nós podemos interceder por todos, inclusive pelos mortos. Quando nós rezamos pela alma de alguém no purgatório, nós estamos cumprindo a missão de uma igreja militante e uma igreja triunfante, de uma igreja terrena e uma igreja espiritual. Então, esse pessoal protestante tem uma visão materialista da igreja. Eles acham que a igreja é uma comunhão esporádica, como se fosse uma torcida organizada. Acho que cada um vai para o seu canto. Ou seja, não existe o espírito de uma comunidade espiritual. E nós temos esse espírito de comunidade. Aí ele fala assim que só Deus tem certos atributos. Ué, e os apóstolos não faziam milagres? Os milagres não são atributos divinos? Mas nós católicos não acreditamos que os santos por si mesmos fazem milagres. Eles intercedem. Quando a sombra de Pedro cura um doente, quando o guardanapo serve para curar doentes, por exemplo, Deus está agindo sobre essas pessoas como Deus está agindo sobre objetos. E isso no Antigo Testamento. Experimente, por exemplo, tocar a arca da aliança. Você morria, porque Deus estava lá e o poder de Deus era tão forte que era capaz de uma pessoa não aguentar a presença de Deus. Ou então, a serpente da arca, que era capaz de curar as pessoas, e o próprio Cristo se identifica como essa serpente da arca. Deus atua sobre pessoas e Deus atua sobre objetos. E os santos que estão na bem-aventurança de Deus, que estão na completa amizade com Deus, porque eles têm os dons dessa perfeição e da graça, da plenitude da graça que só a Virgem Maria chegou, evidentemente. E como eles têm os dons da graça e como eles estão próximos de Deus, de fato, eles intercedem por nós. É essa que é a lógica. E essa lógica ela é confirmada pela tradição apostólica, como ela é confirmada pelas escrituras também. Nós temos no caso de Apocalipse. Infelizmente, eles tiraram o livro de Macabeus, que tem a questão da oração pelos mortos. E veja que a tradição judaica não nega a oração aos mortos. Quem nega é o protestantismo. Porque o protestantismo, no fundo, ele tem um viés materialista muito sublimado. Ele separa a graça da natureza. A natureza é intrinsecamente má, quase um gnosticismo.
que a graça está muito distante. Para nós não. A graça e a natureza, elas atuam conjuntamente. A graça sobrenaturaliza a natureza. A graça age sobre a natureza. E é por isso que nós acreditamos, sim, que há a intercessão dos santos. Porque o céu não é tão distante para nós. O céu e a terra na igreja estão caminhando juntos. Essa aqui é a grande sacada da Igreja Católica. Vamos lá. O que nós vemos ali na Igreja Católica? Eles fazem imagem e prestam culto. E por que não? Em capítulo 25, versículo 10 de Êxodo, nós temos uma arca da aliança que tem imagem de anjos e querubins. E vejam, os judeus prestavam culto a uma arca. Os judeus olhavam para uma serpente e eram curados. Tudo bem que, num determinado momento, essa serpente foi tirada porque os judeus confundiram os poderes divinos que eram exercidos nesses objetos com os próprios objetos. Mas veja, o culto relacionado a certos objetos não é em si algo antibíblico. Porque, por exemplo, a Arca da Aliança era um objeto de culto. Josué, no campo de batalha, se ajoelhava perante a arca. Ele passou uma tarde inteira rezando perante uma arca. Porque Deus agia perante um objeto. E sem contar outros aspectos simbólicos do judaísmo. Mas é interessante que os protestantes querem destruir os aspectos simbólicos do próprio cristianismo e, por uma espécie de parasitismo e pobreza simbólica, eles se apropriam dos símbolos judaicos, dentre os quais a Arca da Aliança, que já foi perdida, ou então até mesmo a bandeira de Israel, que nem mesmo é um símbolo religioso, é um símbolo laico, nacional, como seria a bandeira do Brasil, como seria a bandeira dos Estados Unidos, etc. Tal estado de maluquice, de confusão, porque o protestante não sabe o que é o culto. No fundo, eles não sabem isso. Eles confundem as bolas. Por um lado, eles negam culto aos santos. Os santos não têm que ser cultuados porque eles não são deuses. Mas, espera lá. Mas você presta culto a pessoas que não são divinas. As autoridades têm formas de culto. As autoridades familiares, o pai e a mãe, você honra pai e mãe, isso é forma de culto. As autoridades políticas têm forma de culto. Se honra o presidente da república, se honra o governador, etc. Tudo bem, a gente pode até xingar o governador, o presidente, mas dentro de certas cerimônias, existem cerimônias de honra com relação a essas autoridades. E que dirá então aos santos? No entanto, esses mesmos protestantes que ficam reclamando das formas de culto católicas, e que a Igreja Católica explica perfeitamente, são os mesmos que colocam áreas de idolatria a estelionatários. Como, por exemplo, Pablo Marçal, Bolsonaro, bandeira de Israel, gente se ajoelhando perante a bandeira de Israel, pedindo, oh meu Deus, Deus proteja Israel, não sei o que, o Estado judeu. Isso não é uma idolatria? Sim, é uma idolatria. Sabe por quê? Porque vocês estão colocando atributos divinos em algo que não é divino. É algo completamente secular. É por isso que existe esse culto idolátrico do Pablo Marçal. O culto idolátrico do Bolsonaro dizendo que são homens de Deus. Um bando de picaretas, de trambiqueiros. Vocês não sabem o que é um homem de Deus. Eu digo, Santo Inácio de Loyola, que esse idiota critica, era um homem de Deus. A Virgem Maria era a mulher, né, elevada à máxima santidade, porque foi pela graça de Deus. E veja que quando o anjo Gabriel fala Salve Maria, e eles traduzem como agraciada, aí você vê os defeitos da tradição protestante. Na verdade não é agraciada, é plena. Como o próprio Jerônimo deve ter traduzido, graça plena, como não está no latim. Não é nem mesmo cheia de graça, é plena. Plena, assim, ó, chegou num tal de catarsis, né? Numa teoses, praticamente. Keritomene, ou keritomene, agora eu não sei o grego. Ou seja, plena graça. Não era uma mulher qualquer. Só o protestante reduz a Maria a uma mulher qualquer, como reduz o nascimento de Cristo a algo qualquer. Mas é aí que está, o católico sabe que isso não é qualquer. Como os personagens bíblicos santos não são os quaisquer. Eles não podem ser nivelados a um Marçal, a um Bolsonaro, ou um Malafaia, ou mesmo a um Mocelin, que deve se achar o santo de Deus aí, e é um baita de um Zé Ninguém. Vamos lá. Não é isso que os nossos olhos veem? O que os seus olhos veem é simplesmente eu vejo vocês idolatrando Marçal, vocês brigando quase com Deus porque Marçal não foi eleito prefeito de São Paulo. Mas enfim, vamos lá. Eles tocam na imagem e choram. Mas eles dizem que não idolatra. Ué,
Se eu tivesse a Virgem Maria na minha frente, eu ficaria emocionado. Eu ficaria completamente emocionado. Como a própria Isabel, olha só, Santa Isabel, olhou para Maria e, dominada pelo Espírito Santo, disse: que grande honra, mãe do meu Senhor. Mas o Mocelinho é um cara arrogante, orgulhoso, porque ele se acha mais próximo de Deus do que a Virgem Maria, do que os apóstolos, porque ele não concebe a hierarquia espiritual das pessoas. Ele acha que a espiritualidade não tem hierarquia. Todo mundo é nivelado por baixo. É a inveja protestante da santidade católica. Mas vamos lá. Lá no Sírio de Nazaré, lá no Nordeste, tá certo? Nordeste, puta que pariu. Nordeste não, Norte. Aqui, agora mesmo nós tivemos o Sírio, mas vamos lá. Eles pegam um pedaço do cordão e levam para casa porque aquele pedaço da corda abençoa a casa. Mas isso não é idolatria. Lembra do que Inácio disse? Se os meus olhos virem preto, mas a Igreja Católica fala que é branco, então é branco. Aqui ele fala uma baita de uma mentira. Primeiramente, as pessoas pegam a corda do Sírio por uma questão da penitência que fazem em honra à Virgem Maria. Ou seja, eles pedem a intercessão da Virgem, eles conseguem o atendimento dessa intercessão e pagam uma penitência por amor a Deus e por amor à Virgem. E eu vou ser mais ousado em dizer que se você ama um santo, você ama também o próprio Deus, porque os santos são a representação mais benévola da graça divina. Eles são um modelo da graça divina, um modelo que você tem que seguir. O próprio apóstolo Paulo: sede meus imitadores. Mas o Mocelin não precisa imitar ninguém, ele só imita ele próprio. Né? Então observe que quando você vê essa questão dos objetos, né, dos objetos que têm valor de santidade, ou valor até de sacramentais, ou então o valor realmente de objeto de culto. Ora, imaginem, por exemplo, você ser curado com um pano, curado com um guardanapo. Será que você não guardaria esse objeto que te curou? Claro que você guardaria, porque Deus agiu sobre aquele objeto. Se alguém encontrasse uma lasca da cruz de Nosso Senhor, cujo sangue pingou nele, e esse sangue é divino, é evidente que você guardaria com honra aquele objeto. Olha, se isso é aplicado à história secular, por exemplo, a caneta que assinou a Lei Áurea, ou melhor, a pena, né? Porque não era uma caneta, era uma pena dourada que assinou a Lei Áurea, a lei que libertou os escravos do Brasil pela nossa queridíssima Princesa Isabel. Se nós guardamos essas relíquias como uma memória histórica de um povo, que dirá então a memória da história sagrada? E essa história sagrada não se limita necessariamente à Sagrada Escritura. A Igreja Católica tem uma história de grandes santos, grandes mártires. É por isso que nós encontramos em algumas igrejas católicas na Europa ou em outros lugares do mundo objetos e até mesmo relíquias dos corpos dos santos. E vejam que isso é bem judaico. É bem judaico. Muitos judeus vão me objetar aqui? Não. Por quê? Quando o povo de Israel saiu do Egito, levou os ossos de José, governador do Egito. Por quê? Por uma questão de honraria aqueles ossos. E não somente ossos, mas a lugares. Quando nós observamos os judeus apelando aos lugares santos, e tendo inclusive uma estima aos lugares santos, eles estão prestando culto, na verdade, a um lugar. Mesmo que de uma forma distorcida, porque eu vejo que, por exemplo, essa questão de Israel-Palestina, claro, eu não vou delongar muito, e como eu já falei aqui, existem inúmeros motivos tanto para os judeus como para os árabes, e no entanto você tem os lugares santos. O Santo Sepulcro é um lugar santo, como outros lugares da Terra Santa. Isso não é forma de culto também? Claro que é. Se aquilo fosse destruído, nós seríamos alijados da nossa história, de alguma forma. Mas essa besta aí não entende isso. Vamos lá. Ih, 9 minutos. Vamos ver se até os 10 minutos a gente chega lá. A gente tá vendo que é idolatria. Mas a Igreja Católica diz, não é idolatria não. Não é idolatria. Não é idolatria. Já dá pra perceber que você não sabe o que é idolatria, mas vamos lá. Porque eu sou o Papa e eu tô dizendo. Não, deixa eu te falar uma coisa. A Igreja Católica, não somente ela não diz cala a boca, como ela explica por que não é idolatria. Essa que é a grande diferença, senhor Mocelin. Coisa que você ignora. Primeiro, a Igreja coloca inúmeras formas de culto
em que ela diferencia no sentido não somente daquilo que você honra e qual é o lugar que você coloca dentro dessa honra. Adoração, que nós chamamos de latria ou latrel, é a honra máxima que damos a Deus, que é no sentido de o quê? De uma entrega total e de uma submissão total. Essa que é o verdadeiro conceito da adoração. É a submissão total a Deus e colocar Deus no plano primeiro de nossas vidas, acima de tudo. Depois você tem a hiperdolia. A hiperdolia é a honra máxima, mas não é atribuição do divino. É a Virgem Maria. A Virgem Maria é porque ela tem uma honra máxima, porque ela foi escolhida, ela é a mãe do Nosso Senhor, ela tem todos os aspectos da graça plena que Deus deu a ela, enfim. Nós honramos o trabalho de Deus através da Virgem Maria. Aí nós temos a protodolia e a dolia, que no caso, se não me engano, acho que São José, enfim, agora não me lembro. Então você tem escalas de culto. O culto às autoridades é um sinal de honra. O culto ao pai e à mãe, ou seja, honrar o pai e a mãe, nós temos também um sinal de reverência. Então essas reverências têm gradações. E a igreja explica perfeitamente isso. Aí você cria uma caricatura imbecil que só serve mesmo para a seita do Marçal, que você defende, seu Mocelin, que você acha que realmente ele seria um candidato pleno para combater o Guilherme Boulos. Além de ser um péssimo pastor, você ainda é um péssimo visionário político, ou seja, uma visão bem idiota, para dizer o mínimo. O Pablo Marçal, se serve para alguma coisa, é para desmoralizar a direita. Mas vamos lá. Se isso é ditadura, não sei o quê. Olha só que coisa interessante. Ele criou um espantalho do Papa, um espantalho dos bispos, dizendo que quando nós prestamos culto e honra aos santos, como também nós prestamos culto a Deus, no caso a adoração, isso aí é ditadura porque a igreja disse isso e acabou. Não, não é assim. A igreja explica claramente isso e esclarece por que você tem que acreditar nisso. Ditadura fica para a sua seita, seu Mocelin, porque eu tenho certeza que quem discordar de você dentro da seita, você é capaz de excomungar. Mas vamos lá. E sem explicar nada, viu? Se isso não é alguém se assenhorar da minha mente e dizer, eu sou dono da sua mente. Ai, meu Deus do céu, o cara que defende o Marçal falando isso. Mas vamos lá. Eu não sei o quê. Se isso não é escravidão, eu não sei o quê. Eu também não sei, porque até o dado momento, o que você falou não é a Igreja Católica. O que você falou é o que eu vejo em algumas seitas evangélicas e vejo, inclusive, no Pablo Marçal, um candidato que você defendeu e que engana milhares de pessoas aí tirando dinheiro dos trouxas. Mas tudo bem. Ora, isso é um completo absurdo. Claro. Criaram um espantalho da Igreja Católica e fica fácil. Isto é um completo absurdo. Em tese, é a Santa Igreja, assim que eles falam, a Santa Igreja Católica, dizendo que esses bispos, quando eles se reúnem num concílio, aquilo ali é a interpretação correta da Bíblia. Olha, Mocelin, você se diz cristão reformado, mas quando você afirmou uma coisa dessa, você realmente deu clara evidência de que você é um idiota. E eu vou dizer por quê. Em Atos dos Apóstolos, nós encontramos o que poderia ser dito o primeiro concílio da igreja. Ou seja, os apóstolos se reuniram para discutir certos pontos relacionados às práticas judaicas. E a igreja entendeu perfeitamente de que aquelas pessoas que estavam convertidas e que eram, entre aspas, gentias, né, elas não teriam necessidade de seguir certos preceitos do judaísmo. E, inclusive, Paulo até mesmo vê nessas práticas um empecilho para chegar aos sinais da graça, né? Justamente porque ele percebe que a época dos mitvos, das regrinhas, etc., essa época já passou. Algumas, evidentemente, prevalecem, os 10 mandamentos, por exemplo. Mas outras perderam sua razão de ser. E perderam por uma razão muito simples, né? Obedeciam aos critérios de uma época, mas não obedecem a outros. Ou pelo menos se obedece de outra maneira. Como, por exemplo, a questão do templo. Existem regras da Torá que são ligadas ao templo, mas o templo não existe mais. No entanto, nós cristãos entendemos perfeitamente que o verdadeiro templo, que é o terceiro templo, é o corpo místico, é a igreja. E o ritual eucarístico, na verdade, é a substituição daquilo que era o velho ritual que acontecia no templo. O cordeiro se oferece em sacrifício por nós, que é o próprio Jesus Cristo, presente no pão do vinho. É simples assim. Então veja que os concílios da igreja não somente foram essenciais para a afirmação dos dogmas de fé, como o que ele está falando
abre um precedente para a gente negar certos dogmas que até os protestantes acreditam. A Trindade. A Trindade foi afirmada por quem? Por vários concílios. Concílio de Niceia, Constantinopla, etc. Que inclusive estabeleceu o credo niceno-constantinopolitano. E esse imbecil está dizendo o seguinte: olha só, em concílios esses caras se arrogam saber mais da Bíblia do que você. Claro, aí quando surgir um sujeito interpretando a Bíblia negando a Trindade, negando a divindade de Nosso Senhor, negando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não é a definição trinitária, mas sim tão somente três deuses diferentes ou coisa parecida, aí eu quero ver, seu idiota. Porque realmente você não sabe o que é um concílio da igreja. E que muitos dos concílios da igreja foram essenciais para crenças que você compartilha. A Trindade é um exemplo. O cânon bíblico também é outro exemplo. Você sabe muito bem que essa definição canônica do Novo Testamento é uma definição que foi estabelecida pela igreja de Roma e aquelas que ficaram alinhadas a Roma. Porque em algumas igrejas orientais, nem o cânon bíblico é um fator de consenso. E isso é dogmático para a igreja. Desde o Concílio de Trento, embora já reafirmado em outros concílios. Aí você nega a autoridade dos concílios para quem? Para afirmar que autoridade? Que autoridade você afirma? Quem é que vai afirmar a Trindade, já que você está negando basicamente algo que foi afirmado pela igreja? Você está negando a autoridade da igreja que afirmou a Trindade, dizendo: olha, eles se reúnem em concílios para conspirar contra o povo. Ah, cara, isso é uma leviandade, uma molecagem tremenda. Vamos lá. Esses bispos, como disse Calvino, que são a escória da sociedade. Imagina o Calvino, um ditadorzinho de merda de Genebra, querendo tirar a autoridade de um bispo da igreja para dar uma de bispão maior da igreja universal. Mas vamos lá. Calvino falava de um bispo francês, que fez parte do Concílio de Trento. Um desses concílios, onde a católica interpreta de maneira infalível. Eu pergunto para você, a Trindade é falível ou infalível, imbecil? O cânon bíblico que você usa do Novo Testamento, já que vocês negaram inclusive o Antigo Testamento, vocês tiraram 7 livros da Bíblia para seguir um cânon completamente estranho ao nosso, que é o cânon judaico, talmúdico, enfim, maçorético. Eu pergunto, o Novo Testamento é dogmático ou não é? Se você afirmar que não, se você afirmar que a autoridade da igreja é inválida para afirmar isso, então você vai ter que afirmar necessariamente que o nosso cânon pode ser posto em dúvida, porque só nós temos esses textos, por assim dizer, do Novo Testamento, justamente porque a igreja afirmou que eram esses textos do Novo Testamento, através desses concílios, desses bispos que você questiona a autoridade. A mesma coisa pode se falar da Trindade. A Trindade não é um conceito bíblico definido e muito claro. Tanto não é definido e muito claro que Niceia e Constantinopla foram necessários para combater a heresia do arianismo, que negava a divindade do Nosso Senhor, tá? Como também Constantinopla foi uma medida necessária da igreja, já que surgiu também uma heresia que negava a divindade do Espírito Santo. É isso que aconteceu, seu idiota. Vamos lá. Calvino dizia que esse bispo, ele era como um porco, com seu focinho, atrás de um prostíbulo. São esses papas? A gente sabe de escândalos absurdos da história da Igreja Católica. Ah, é mesmo? Então, se for assim, eu vou deixar de acreditar na igreja primitiva. Afinal, Pedro era um fujão e um covarde. Judas traiu Nosso Senhor. Os outros apóstolos também caíram fora. E assim sucessivamente. É claro que a igreja católica é uma igreja de homens falíveis, como Paulo de Tarso era um assassino de cristãos, e assim sucessivamente. Quem disse que a igreja é a igreja dos sãos? Jesus Cristo disse: eu não vim para os sãos, mas sim para os doentes. E se um bispo ou um papa da igreja foi um mau papa, um mau bispo, isso não valida a autoridade per se do episcopado, como também não invalida a autoridade do papado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É a mesma coisa que dizer, por exemplo, que para invalidar um mau governo de uma presidência da república, nós temos que derrubar a república inteira. Essa é a lógica do protestante, que é uma lógica revolucionária. É uma lógica subversiva. Por quê? Porque é uma lógica anárquica. É anárquico o que ele está preconizando. O que ele está preconizando aqui? Que, por causa de um mau bispo e por causa de um mau papa, nós temos que demolir o substrato da igreja. Basicamente isso. Vamos ver, vamos acabar o besteirão aqui. De papas horríveis! Poxa, e o pastor Mocelin deve ser assim, o pica das galáxias da moralidade pública, né? Um cara que até ontem estava defendendo o Marçal. Pablo Marçal! Esse é o nível. E até anteontem era o Bolsonaro. O Bolsonaro, o
o homem do chulé ungido, né? O imbrochável do chulé ungido. Esse aí que é realmente o nível moral dos nossos pastores bolsonaristas e bolsomassalistas. Mas vamos lá. Horríveis. Todo tipo de perversão. A gente sabe que durante a Idade Média havia prostíbulos só para padres. É esses caras? É nesses caras que nós vamos depositar nossa fé? Ou neste livro aqui? E este livro aqui? Por que você confiaria se esse livro foi guardado pelos bispos? Se os bispos são pilantras, segundo a sua história, já que todos você está dizendo que eles são pilantras, então por que você vai confiar na Sagrada Escritura? Por que eu vou confiar no Novo Testamento se a igreja que guardou o Novo Testamento, compilou o Novo Testamento, afirmou o Novo Testamento, passou de geração em geração de bispos o Novo Testamento? E olha que eu não estou falando nem do Antigo, tá? Porque eles têm controvérsias com o Antigo. Mas eu vou falar do Novo, só para provocar. Então por que eu vou acreditar na Bíblia? Por quê? Esse cara acha que a Bíblia é um livro assim por geração espontânea. Quando esse pessoal fala da inerrância bíblica, é muito engraçado porque eles falam de uma inerrância sem história. Eles falam de uma inerrância sem geração em geração, porque a Bíblia, para ser guardada como nós entendemos hoje, foi uma luta hercúlea pela sobrevivência. Pessoas se sacrificaram, né, para guardar todo o ensino cristão. E não somente a Bíblia, porque a gente sabe que a Bíblia é parte desse ensino, não é a totalidade desse ensino. Até porque, para a gente afirmar se tal texto é canônico ou não, é inspirado ou não, foi preciso o quê? Uma autoridade de um bispo, que ele chama de pilantra, para afirmar que aquilo era verdadeiro ou falso. Mas da feita é que não existe autoridade confiável, segundo ele, ou seja, a única autoridade confiável é esse próprio palhaço, então pronto. Então já não tem nada o que afirmar nem o que negar. Simplesmente a Bíblia vai ser um produto de um fideísmo radical e a gente confia se quiser, e se não confia também não vai fazer a menor diferença. Mas vamos lá. Infalível e o livro de Deus. Infalível por quê? Porque alguém decretou essa infalibilidade. E porque também quem prenunciou que esse texto era infalível também tinha o quê? Uma autoridade julgada infalível. Alguém vai dizer, por exemplo, vamos lá, vamos pegar os concílios da igreja. Os concílios da igreja começaram a definir o cânon bíblico. Ou então os concílios de Niceia e Constantinopla. Vocês acham mesmo que os bispos que participaram de Niceia e Constantinopla para afirmar o dogma trinitário, o dogma da trindade, como nós acreditamos, vocês acham que eles eram os poços de virtudes, eles eram lindos e maravilhosos? Claro que não. Havia pessoas muito pecadoras, havia pessoas que você poderia questionar o nível de moralidade, isso era uma possibilidade. Ninguém sabe, só Deus sabe o que passa no coração dos homens. Mas alguém vai dizer necessariamente que isso deixa de ser válido porque essas pessoas não são perfeitas? Mas primeiro, elas têm a orientação do Espírito Santo. A igreja ela tem essa orientação. Segundo, ela tem uma autoridade que foi dada a ela. E terceiro, ela tem uma ciência. Veja que eu estou colocando aqui que não é somente alguém alegar assim, eu estou ungido pelo Espírito Santo. Não, não é somente isso. Não é somente isso. Ela tem uma autoridade, ou seja, foi dado para essa autoridade. Mas veja que não é somente também autoridade. Porque a autoridade por si mesmo também não basta. Como mesmo ele falou, existem maus bispos. Existem maus papas. Existem papas que não são zelosos pela moral, pela fé. Como também existem bispos que não são zelosos pela moral, pela fé. No entanto, existe também uma ciência. Existe uma tradição. E essa tradição casa com tudo isso para dar um todo coerente. Porque a tradição e o ensino que foi guardado a partir dos apóstolos e desenvolvido a partir deles é que delimita o que é um bom papa e um mau papa. Porque um bom papa e um mau papa não é somente no aspecto moral e ético, mas é também no aspecto doutrinário. No aspecto da defesa, salvaguarda e do munus de ensinar a fé, enfim. Então, se o pecado fosse um elemento para não confiarmos na igreja, eu reitero aqui, não confiaria nem nos apóstolos. Porque os apóstolos eram pecadores. Paulo de Tarso era pecador. Pedro era pecador. O próprio Judas Iscariote, pobre coitado, não confiou em Deus e acabou se danando. Né? Mas pelo menos Pedro se redimiu. E mesmo Pedro que se redimiu, ainda assim ele tinha muitos defeitos de temperamento. Então por que eu vou acreditar nas cartas de Pedro como inspiradas? Se ele mesmo era uma pessoa falha. Se o fato de uma pessoa ser falha, per se, segundo a lógica dele, já nega
a possibilidade dessas pessoas de buscar a verdade ou de defender a verdade. É possível que um bispo, um mau bispo, possa defender uma verdade, ainda que ele não a viva. Mas a defesa da verdade foi essencial muitas vezes para que a verdade da igreja sobrevivesse. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu também sou um pecador desgraçado, ele também é um pecador desgraçado, e aí? Aí, por causa disso, nós não somos capazes de saber o que é verdade? Isso não tem o menor sentido. É nessa igreja que a gente vê o comércio ali? Então, sabe o que é interessante? Um sujeito desse, ele casa uma soberba tão grande, tá? E ao mesmo tempo que ele tem a soberba, ele é a soberba de um mosquito da dengue. Sabe aquele mosquito da dengue que chega com você e se arroga? Eu posso picar um homem e derrubar um homem, sabe? E aí ele se acha assim, eu sou um mosquito da dengue. Só que o mosquito da dengue, basta você dar um tapa nele que ele se ferra e você só vê o sangue ali na sua mão, não é isso? Um Aedes aegypti, pá, morreu. Esse é o Mocelin. É um homem que envenena. E quando ele fala assim, aquela igreja ali, ou seja, a igreja Nossa Senhora Aparecida, quer dizer, a igreja católica de 2000 anos, aquilo ali, poxa, perto da minha seitinha bostinha criada ontem, o que é a igreja católica? Porra, a igreja católica não é nada. O negócio mesmo é um Mocelin, esse gostosão, esse lindinho de olhos azuis, um lindinho. Olha, cara, olha, a gente percebe quando a pessoa é muito merda no Brasil, é que o cara não é porra nenhuma e se acha assim a última bolacha do pacote, assim, a Coca-Cola assim gelada, deliciosa. E olha que eu já não tomo Coca-Cola há um bom tempo. Mas puta merda, que homenzinho merda. Vamos lá, vamos ver se não. Essa é a Santa Igreja? Sim, essa é a Santa Igreja. A igreja que guardou sua Bíblia. A igreja que afirmou os dogmas de fé que você acredita, idiota, e que você nem sabe a origem, não é mesmo? Você não sabe o que é Trindade. Você não sabe como desenvolver o conceito da Trindade. Você não sabe como desenvolveu, por exemplo, o conceito da Eclésia, da própria Sagrada Escritura. Enfim, inúmeros dogmas de fé que nós acreditamos provêm dos conselhos da igreja, que você diz que não são confiáveis. Porque, claro, o absolutamente confiável é o próprio Mocelin. E aquela igrejinha católica, nossa, que igrejinha feia, horrorosa, né? A minha igreja, a minha seitinha, eu não sei o que eu era no meio, acho que é Seita do Resgatar, uma merda assim que ele fundou, botou lá um CNPJzinho de merda, botou, sei lá, um galpãozinho com cadeira de plástico, pronto, essa aqui é a minha igreja, eu vou fazer que nem o Nando Moura falar assim, meu presidente, essa é minha igreja. Vamos lá. E mesmo assim, mesmo os pastores mais piedosos, a nossa fé vai estar baseada na pessoa de um pastor, na interpretação do pastor. Então pronto, olha, tá aí. Sigam o conselho do pastor Mocelin. Comecem a ignorá-lo. Simples assim. Saiam da igreja dele. Ah, vocês estão confiando no Mocelin, pô? Que absurdo confiar no Mocelin. Você tem que confiar em si mesmo. Você tem que confiar na sua interpretação. A única interpretação sua é verdadeira. Cara, isso é de um egocentrismo que beira patológico. Mas vamos lá. Eu vou até o minuto 12 aqui, tá? Que já estão mais de 1 hora. Vamos lá. Que o pastor é infalível? Deus me livre. Ah, não. Deus me livre. Quer dizer, ele já julgou a Igreja Católica como falível, porque, claro, ele julga da infalibilidade, né? Porque ele se coloca como infalível. Vamos lá. Deus me livre. Deus me livre. A Igreja Católica, então, declara que somente ela pode interpretar o texto bíblico. Que bom, né? É verdade. Mas não é isso que nós vemos na Bíblia. Vejam que a Escritura declara, esse é o meu segundo princípio, os cristãos podem se compreender. Primeiro, o próprio texto que eu acabei de citar para vocês. Vamos lá. Segundo, esse aqui, ó, Romanos 1. Paulo em Romanos 1 está dizendo que a humanidade rejeitou Deus. Olha o que Paulo diz. Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios. E o coração insensato deles se obscureceu. O que Paulo está dizendo? Que eles tinham conhecimento de Deus. Paulo não repreende, ou melhor, Deus não repreende a humanidade, porque eles eram incapazes de entender a mensagem de Deus por meio da natureza. Eles eram capazes. O que Paulo está dizendo é que os homens tinham conhecimento e tinham a capacidade de analisar. Mas eles ignoraram, eles furaram os próprios olhos. Ou seja, não somos capazes de entender. É isso que Paulo está dizendo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. A capacidade desse cara de falar merda é tenebrosa. Vamos lá. É isso que Paulo está dizendo. Em Mateus também, 23:8, Jesus disse, vós, porém, não quereis ser chamados rabi, mestre, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso pai. Você sabe que papa significa o quê, né? Pai. O papa é o grande pai. Então se for por isso, eu não vou chamar meu pai de pai, não é isso? Eu não vou, sei lá,
Eu não vou dizer que Alberto Santos Dumont é o pai da aviação, porque é só um vosso pai. Cara, como é que... Olha, Mocelin, você tá me ouvindo agora? Se você tá me ouvindo, você é uma boa besta. É claro que Jesus Cristo está fazendo uma redundância, né? Ele está fazendo uma ênfase ali, né? Olha, o seu pai não é o vosso pai. O verdadeiro pai é Deus. Quando eu estou falando isso, evidentemente que eu não estou negando a paternidade do meu pai. Os judeus não chamavam Abraão de pai Abraão, ou pai da fé. Isso está, se não me engano, em Hebreus. O pai da fé. O pai da fé. O próprio Jesus chama pai Abraão. Isso está, inclusive, na parábola do rico mau. Pai Abraão. Como o judeu chamava. Abba. Que é Abraham, né? Pai de várias nações. Mas vamos lá. Vamos lá, besteira. Nossa, é uma retórica vagabunda, meu. Vamos lá. Não é Deus, não. Não é Deus, não. Os meus pais. É o Papa que é o pai. Ele é o Papa. É o nosso pai. O fato de nós chamarmos o Papa de pai nega a paternidade de Deus? Nega o fato de que o nosso Deus é o nosso pai maior? Nega isso. Isso tem tanto sentido quanto dizer, por exemplo, que o nosso pai não é nosso pai, mas tão somente Deus. Como também o nosso mestre, por ser o professor, não é necessariamente nosso mestre, mas tão somente Jesus Cristo. Que argumentozinho vagabundo, meu. Vamos lá. Já reparou que tem um monte de igreja neopentecostal que o pastor é o pai dele. É o Papa. Ah, meu Deus, deixa pra lá, cara. Eu desisto, cara. É muita burrice, é muita merda sendo falada. Então, meus amigos, vamos ver, só essa besteira. Eu tô agoniado aqui, só pra rir. E a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, aquele que está no céu. Jesus está dizendo, vocês estão querendo ser mestre? Nada de chamar de pai. Mais uma vez, é óbvio que Jesus não está preocupado com a questão dos títulos, porque os próprios apóstolos receberam o título, a função de apóstolo do próprio Cristo. O que Jesus está dizendo aqui? Vocês aí, fariseus, porque isso aqui era uma crítica aos fariseus. Eu vejo que vocês, o tempo todo, vocês querem se colocar acima do povo. Como se vocês estivessem numa posição especial. Como se vocês fossem melhores do que o povo. E por isso vocês amam os títulos. E vocês querem títulos que os coloquem à parte de todo o povo. Isso não tem nada a ver comigo. Isso não tem nada a ver com o meu povo. No entanto, é o Papa. O Pai. Os católicos se ajoelham diante dele. Lembra? Você lembra de Paulo? Quando Paulo ora, um milagre acontece e as pessoas começam a se ajoelhar diante de Paulo. Vocês lembram o que Paulo fez? Vocês lembram que Paulo rasgou as suas vestes, ficou pelado, dizendo, tá vendo que eu sou homem como vocês? Não façam isso. Você já viu algum papa quando as pessoas se ajoelham diante dele, pede a benção dele lá? E ele falando, pare que eu sou homem como vocês? Vocês já viram isso? Jesus Cristo chamou os apóstolos de servos. Você já viu o papa? Todo cheio de pompa? Roupa caríssima? Viram isso já? Olha, o que eu já vi é o seguinte, você defender um sujeito com marçal que só faz pompa sobre pompa. Nós temos que entender o seguinte, que a pompa papal é um aspecto eminentemente simbólico. Eminentemente simbólico. E por outro lado, o próprio Paulo de Tarso fala, sede meus imitadores. Quando ele está afirmando que nós devemos imitar Paulo, é porque ele está se colocando num plano superior àquelas pessoas. Num plano de quê? De orientação e num plano de hierarquia em relação a essas pessoas. Agora, é aquela história. Esse cara aí, esse paspalho, vai achar que quando nós nos ajoelhamos perante um rei, como no caso o rei da Inglaterra, né, o rei da França, como acontecia, né, hoje, até hoje, né, os anglicanos se ajoelham perante o rei, se ajoelham perante o serviço da cantuária, ele não reconhece que o aspecto de se ajoelhar não é a mesma coisa que adorar. É um aspecto autoritativo, é um aspecto da manifestação representativa da autoridade, como também os símbolos do poder, como também os símbolos cerimoniais, né, fazem parte, né, do critério da autoridade, e incluso o Papa. Quando nós nos ajoelhamos perante um Papa, nós estamos reverenciando não necessariamente a pessoa particular dele, nós estamos reverenciando a pessoa em torno da sua função, do exercício que ele tem de ele ser sucessor dos apóstolos e pai espiritual da igreja. E isso não tem o menor problema. Você cita um texto bíblico totalmente de uma forma desconexa, dizendo, olha, o único pai é Deus. Então pronto, eu não vou acreditar nem no meu pai falando isso. Porque, claro, o meu pai exerce uma autoridade sobre mim. Ele exerce essa autoridade e, detalhe, eu honro meu pai. De submissão ao meu pai. Submissão à minha mãe. Submissão às pessoas mais velhas. Agora você prega um conceito completamente igualitário, radical, dizendo que não existe relação hierárquica de autoridade, e você pega alguns exemplos, como por exemplo, eu poderia pegar o caso de Cornélio, podia pegar outras coisas, por exemplo, o próprio João, que se ajoelhou perante um anjo pensando que era o próprio Deus, e ele disse, não se ajoelha perante mim. Mas aqui que está a diferença. Não é o ato mero de ajoelhar, é o ato de adorar. Por quê?
Ajoelhar-se perante uma pessoa não quer dizer adoração. Uma pessoa que se ajoelhava perante um rei na época de Israel antiga, perante Salomão, perante até mesmo um rei pagão como Nabucodonosor, perante a arca, Josué se ajoelha perante uma arca. Isso não é sinal de adoração, porque eu não estou atribuindo àquela pessoa que presta o culto o caráter do divino. Todas as menções do Novo Testamento com relação a ajoelhar-se perante uma pessoa, você percebe que, na verdade, essas pessoas queriam adorar e não necessariamente prestar mero culto. Ou será que alguém não teria um sinal de reverência aos apóstolos? Claro que tinha. Eu não poderia tratar o apóstolo igual a mim, quando ele diz, sede meus imitadores. Ou então, quando Pedro fala, reproduzindo o capítulo 20 de Levítico, sede santos como eu sou santo. Ele está reproduzindo o que Deus falou. Então, olha, sinceramente, eu fico impressionado com a baixa qualificação dos pastores do Brasil. Eles são muito ruins. Eles são péssimos. Eu pergunto cá com meus botões, como a Igreja Católica perdeu para esses trouxas? Perdeu porque, sei lá, foi o WO mesmo, não fez absolutamente nada, realmente deixou os mocelins, os marçais e outros picaretas tomarem conta da espiritualidade do povo brasileiro. E é uma desgraça. Então, meus amigos, eu acho que eu já falei demais, é muito vídeo aqui, então até a próxima.